Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é a terceira aula que eu estou fazendo sobre introdução da trigonometria no ciclo trigonométrico. Nessa aula eu vou ensinar como deduzir e depois como usar a fórmula para calcular o comprimento de um arco. Beleza? Aí nós temos aqui um exemplo que eu vou explicar para vocês e vou mostrar como é que se resolve. Vamos para a aula? Pessoal, iniciando então agora a nossa aula, nós vamos trabalhar com o comprimento de um arco. Veja que nessa circunferência aqui eu tenho um ponto A, tenho também um ponto B. Esses pontos A e B definiram aqui um arco AB. Esse arco AB, ele tem um comprimento. Esse comprimento vai ser simbolizado por L. E esse arco AB também tem uma medida, lembrando que medida de um arco é diferente do comprimento de um arco. A medida desse arco é o ângulo central alfa, ao passo que o comprimento dele é essa distância percorrida aqui que vai ser simbolizada por L. Então a meta dessa aula é criar duas fórmulas. Uma fórmula quando o ângulo central é dado em graus e outra fórmula quando o ângulo central é dado em radiano. Assim nós vamos ter duas fórmulas e depois nós vamos aplicar aqui nesse exemplo. Então vamos lá. Como é que você faria então o raciocínio para chegar à fórmula aqui? Vamos pensar que esse ângulo central aqui é dado em graus. A vantagem de fazer isso e a facilidade é que aqui nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, é só aplicar uma regra de 3 simples. Como é que nós vamos fazer? Fazer assim, ó. Você sabe que se você der a volta em uma circunferência completa, então você vai estar percorrendo 360 graus. Beleza? Então, ó, 360 graus é a volta completa. Veja que aqui, ó, eu percorri só uma parte da volta. Então aqui eu tenho um ângulo pequeno, que é chamado de alfa. Vamos continuar depois. Se você fizer o comprimento da circunferência completa, o comprimento da circunferência, então você tem que o comprimento é 2πr. Então nesse caso aqui o raio é dado por R. Só que se você pensar só no arco, então você andou só esse pedaço aqui, ó. Não andou toda a circunferência. E esse pedaço é dado por L. Ou seja, você montou a seguinte regra de 3. Simples. 360 graus está para o ângulo do arco, assim como o comprimento da circunferência 2πr está para o comprimento do arco. Pronto, agora eu vou montar uma fórmula isolando a letra L e com isso eu vou conseguir assim, L igual aí a fórmula que eu vou usar. Vamos lá, ó. Multiplicando cruzado aqui, então eu tenho 360 graus L, isso aí vai ficar assim, ó. 360 graus L igual, multiplicando cruzado, alfa vezes 2πr. Alfa vezes 2πr. Então, só vou simbolizar aqui que nós multiplicamos cruzado, correto? Para finalizar, eu vou passar o 360 dividindo. E a fórmula, pessoal, vai ficar assim, ó. O comprimento do arco L nada mais é do que o ângulo alfa dado em graus dividido por 360 graus, e a resposta disso vezes o comprimento da circunferência, 2πr. Beleza? Então destaque aí no seu caderno essa fórmula. Eu vou passar um destaque aqui, só que eu não vou fazer com canetão, tá? Depois esse destaque vai sumir. Então essa aqui é a primeira fórmula, deixa bem destacado aí. Vamos para a segunda fórmula agora, só que agora a medida alfa aqui, ó, é dado em radianos. E nós vamos seguir a mesma orientação aqui, tá? Mesma orientação. Então vamos lá, ó. Nós temos que o ângulo
quando você percorre toda a circunferência, é 2π rad. 2π rad. Isso quer dizer que você percorreu o arco total, a circunferência inteira. O ângulo da circunferência inteira, 2π rad, está para o ângulo do arco, que é alfa, assim como o comprimento da circunferência inteira, 2πr, está para o comprimento do arco, que é L. De novo, nós vamos multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou ter L2π rad. Gente, eu vou parar de escrever o rad, tá? Então, vai ser 2πL igual alfa vezes 2πr. Então, vai ficar 2πr alfa. Beleza? Veja que eu tenho 2π de um lado e tenho 2π do outro. Então, eu vou cancelar isso aqui e vou cancelar isso aqui. Perfeito? Conclusão, então. Para você encontrar esse comprimento aqui, ó, esse comprimento, L, basta que você faça a medida do raio vezes o ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo central aqui tem que ser medido em radianos. Se for medido em radianos, você usa essa fórmula. Se for medido em graus, você usa essa fórmula. Vamos destacar as duas aí então. Pessoal, as nossas fórmulas já estão destacadas, eu só vou recapitular. Para determinar o comprimento do arco AB, que é dado por L, se esse ângulo central for dado em graus, você usa essa fórmula. Se ele for dado em radianos, aí você usa essa fórmula. Só que essa fórmula aqui, que é o comprimento é igual o raio vezes o ângulo central da circunferência ali, ela tem uma variável muito usada também. Às vezes a pessoa pede para você determinar o ângulo, só que o ângulo dado em radianos, tá? Então é só você passar o R para o outro lado dividindo. Então você pode criar uma fórmula aqui, ó. Deixa eu vir para o lado de cá para o canetão ficar melhor. Você pode criar uma fórmula auxiliar aqui, que é para encontrar o ângulo. Então você tem que o ângulo alfa nada mais é do que o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência. Beleza? Vamos deixar destacado esse aqui. Esse aqui, ó. Então você tem, seria uma fórmula adicional aí para quando você quiser encontrar o ângulo. Só que isso aqui só é válido se você estiver trabalhando com as medidas em radiano. Beleza? Não vai confundir isso, hein? Tranquilo, né? Agora, vamos usar esse conhecimento que nós tivemos aqui para calcular um determinado exemplo, para resolver aquele exemplo. Nesse exemplo aqui, que é muito tradicional, é assim, ó. Eu tenho um relógio, tá bonitinho desenhado aí. Aí eu tenho o ponteiro dos minutos só. Veja que o ponteiro das horas eu não desenhei. O ponteiro dos minutos apontando para o número 1. Esse ponteiro dos minutos mede 12 centímetros. A pergunta nesse problema é o seguinte. Esse extremo aqui, esse extremo, ele vai percorrer uma distância. Veja que ele está querendo saber percorrer a distância, não é o ângulo. Percorrer uma distância de quantos centímetros depois que se passarem 20 minutos. Então o ponteiro está aqui. Depois de 20 minutos, o ponteiro vai estar aqui, ó, no futuro, ó. 5, 10, 15, 20 minutos. A pergunta é, qual é a distância percorrida? Veja que aqui eu preciso, nos dois casos, ó, para calcular o comprimento, que seria o comprimento desse arco aqui, ó, eu preciso descobrir o raio e o ângulo central. Aqui, o raio e o ângulo central. O raio nós já temos, que é 12. Precisa descobrir o ângulo aqui, ó. Então, se eu descobrir esse ângulo aqui, beleza? Que eu vou chamar ele de alfa. Então, eu já resolvi meu problema. Tá, só que daí você sabe o seguinte.
Uma circunferência completa tem 360 graus. O relógio é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você vai pegar 360 graus e dividir em 12 partes iguais. Com isso, você vai obter cada pedacinho desse aqui de 5 minutos. Cada 5 minutos equivale então a 30 graus. Beleza? Só que aqui nós temos um pedaço de 5 minutos, que é 30 graus, então seria 30, 60, 90, 120. Ou seja, esse ângulo central é de 120 graus. Nós vamos fazer a conta aqui, ó. 30 graus vezes 1, 2, 3, 4. Vezes 4. Isso aí vai dar 120 graus. Agora vamos usar a fórmula. Aí eu te falo. Nós estamos calculando o comprimento de um arco. Você vai imaginar que isso aqui é uma circunferência interna e isso aqui é um arco. E eu tenho duas fórmulas. Essa fórmula é quando o ângulo é dado em graus. Essa fórmula é quando o ângulo é dado em radiano. Então nós vamos ter que usar aquela fórmula. Você vai colocar ela aqui, ó. O comprimento nada mais é do que o ângulo dividido por 360 graus vezes 2πr. Agora vamos substituir todos os valores que nós temos. O comprimento é igual. O ângulo é 120 dividido por 360 vezes 2π e o raio, que é o tamanho do nosso ponteiro, 12. Pessoal, agora é só fazer continha, bem tranquilo, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó. 0 cancela 0. 12 é 1/3 de 36, concorda comigo? 12 é 1/3 de 36, ou seja, simplifica por 12 em cima, simplifica por 12 embaixo, vai dar 1/3 vezes 2 vezes 12, 24π. E essa medida é dada em centímetros. Só que o 24 dá para dividir por 3. 24 dividido por 3, 8. O comprimento é 8π centímetros. Então aqui nós terminamos e achamos o comprimento desse arco aqui, ó, que é a distância percorrida pelo ponteiro não, né? Pelos extremos do ponteiro aqui, ó, em 20 minutos. Se você quiser, então, agora você pode, dependendo do gabarito que você tiver que marcar tudo, às vezes a resposta não está 8π. Você vai ter que trocar o π por 3,14, multiplicar e achar o valor certinho. Eu vou deixar o valor escrito aqui. Pessoal, considerando então o π como aproximadamente 3,14, que eu vou colocar aqui, ó, a distância percorrida pelo ponteiro foi de 25,12 centímetros. Veja então que é uma aplicação muito fácil e muito prática das fórmulas para calcular o comprimento de um arco. E antes de encerrar a aula, eu só gostaria que você visse aqui o seguinte, ó. Quando nós pegamos essa parte aqui, ó, alfa sobre 360, veja que o alfa nosso aqui é 120. Se eu perguntasse a vocês assim, em uma circunferência completa, nós temos 360 graus. 120 é que fração dessa circunferência? Aí você vai falar, 120 é 1/3 da circunferência. Veja que foi isso que nós achamos, ó. 1/3 vezes o comprimento da circunferência, tá? Então a fórmula basicamente faz algo que de raciocínio a gente conseguiria fazer. Beleza, pessoal? Com isso encerramos essa aula aqui e agora nós vamos evoluir para uma próxima aula. Na próxima aula eu vou trabalhar com conversão. Nós vamos converter graus para radiano e radiano para graus. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!